Olá! Hoje nós vamos fazer um trabalho em malha inglesa e um trabalho com diminuições. Aqui eu coloquei selecionado 1 por 1. Digamos sair da barrinha, também selecionada dessa mesma forma, com o carro na esquerda ainda, elevo a alavanca para o PR e essa alavanca lateral no P. No carro da máquina eu vou deixar todas elas trabalhando normal. Ajusto a regulagem. Regulagem depende do tipo de lã que você está fazendo. Uma carreira da esquerda para a direita, ele trabalha perfeito, todas as agulhas trabalham. Quando eu volto para a esquerda, as agulhas da frontura ganham essa laçada por cima. Essa é a característica do ponto inglês, da malha inglesa. Existem variações do ponto malha inglesa. Existem variações de nome também, mas eu conheço como malha inglesa essa em que a carreira vindo da direita para a esquerda, ela não trabalha, ela fica sobre a agulha. Aumentos e diminuições são feitos na mesma proporção. Se eu tenho selecionado 1 por 1, quando eu for fazer aumento, eu preciso aumentar também seguindo essa mesma formação. E o aumento, melhor aumento para ser feito é levando com o transportador para fora um ponto, seguindo a formação 1 por 1, e já achar a laçada do ponto para formar aqui o aumento. Pego a laçada da carreira anterior e faço o aumento. Aumento interno é melhor, mas se não quiser essa forma de aumento, também puxar uma agulha, seguindo a formação, puxar uma agulha também é possível. O ponto malha inglesa precisa de peso e, o mais importante, atenção, porque nem todas as agulhas costumam trabalhar bem quando se trabalha assim com malha inglesa. Algumas costumam falhar, principalmente na lateral, ou se tem a regulagem com problema muito apertada ou muito folgada, também dá problema no meio do trabalho. Se ela está muito apertada, a regulagem, as agulhas não conseguem despachar direito e fica acumulando por sobre a agulha. Isso dá uma falha que ao longe você enxerga. Se a regulagem está muito folgada, cai ponto. E para apanhar pontos em malha inglesa é bem complicadinho. Então o melhor é ajustar de acordo com uma amostra que precisa ser feito sempre do ponto, para acertar regulagem, quantia de pontos, quantia de carreiras, porque esse é um trabalho que ele cede em largura e encolhe em altura. As agulhas laterais também são um problema, costumam falhar. Então, a observação é necessária em todas as carreiras. E outra coisa, a quantia de pesos embaixo. Se eu tenho pouco peso, também a malha fica muito folgada. E o carro, com o passar das carreiras, o carro não consegue trabalhar o ponto e vai acumulando laçadas, Quando você tira o trabalho da máquina, você vê um trabalho com defeito ali. E a pior coisa é, o que fazer? Desmanchar e fazer de novo, não tem solução. Então, observando durante o trabalho, você já evita, assim, uns 80% dos problemas que acontecem com a malha inglesa. Da mesma forma que aumentamos o ponto internamente, a diminuição também é melhor não fazer na última agulha. É melhor deixar a diminuição mais para dentro. Eu vou deixar 2 para costura, para uma margem, e levar uma agulha na máquina e uma agulha na frontura. Essa agulha não pode ficar vaga aqui.
preciso levar as outras acompanhando a mesma formação. Faço a diminuição num lado e faço a diminuição no outro. No caso de uma cava, por exemplo, eu preciso essas diminuições dos dois lados. No caso de um decote, você consegue fazer decote em V também com malha inglesa e fica muito bonito. O ponto malha inglesa para lã e para linha, ele é muito usado. Faço 4 carreiras. E vou diminuir novamente. Deixo 2, transporto uma. Deixo 2 na frontura, transporto uma. E depois, as que eu deixei para costura vão sendo transportadas individualmente. Quatro carreiras. Uma inscrita me pediu, mandou uma foto de um trabalho feito em malha inglesa na manga. Ele não tinha as diminuições na lateral, bem no alto da manga, ele tinha no centro. E ela queria saber como fazer esse tipo de trabalho. Então, vamos marcar aqui, achar as agulhas centrais. Suponhamos que essa seja a agulha do meio. Eu vou deixar uma quantia de agulhas para um lado e para o outro dessa agulha central. E vou marcar com uma caneta permanente aqui. Porque fazendo de 4 em 4 carreiras, eu não tenho certeza de onde é a agulha. Então, com uma caneta permanente, fiz uma marcação ali e faço uma marcação também no lado de cá. Com um paninho embebido em óleo, essa marcação desaparece. Essa que ganhou a marcação vai sempre receber a diminuição. E depois as demais agulhas a acompanham. Na frontura, o mesmo processo. E vou trazendo as agulhas lá da lateral, uma a uma. É mais demorado esse trabalho de diminuição bem interna, mas ele fica um detalhe muito interessante, muito charmoso. E esses detalhes, em se tratando de tricô, valorizam bastante o trabalho final. A outra marcação é essa agulha, levo para ela um ponto na máquina e um ponto da frontura. Aliás, aqui eu já errei. Eu vou levar esse ponto para dentro. Então, na frontura ficam apenas essas agulhas, na máquina essas de cima. E depois é acompanhar o transportado um a um. Quem tem um transportador grande, que tenha a possibilidade de baixar as agulhas, é bem mais ágil do que levando uma a uma. Porém, cuidando para não derrubar pontos, porque se cair um ponto na malha inglesa, para corrigir, é mais fácil você desmanchar e começar tudo de novo do que corrigir um ponto em malha inglesa. Essa é a minha experiência e muitos cabelos brancos eu consegui com malha inglesa. Mas eu gosto demais desse ponto.
Feita a diminuição, 4 carreiras. Acho a agulha que vai receber os pontos e transporto na máquina, transporto na frontura. Opa, essa vai receber. E depois vou levando as demais. Para terminar um trabalho em malha inglesa, o ideal é não deixar em linha de outra cor, e sim remalhar. Então, passo os pontos da frontura para a máquina. Uma regulagem alta. Chamo os pontos para cima. E remalho. Trabalhos quando são feitos em malha inglesa e tirados com linha de outra cor, a linha de outra cor pode desmanchar e você acabar com o trabalhão que foi feito em malha inglesa. E o remalhado aqui não pode ser muito apertado, porque uma característica da malha inglesa é esticar. Se o remalhado fica muito junto, acaba fazendo um nó aqui em cima, acaba ficando horrível o trabalho. Então, remalha, pode ser com fio ou sem fio, desde que seja uma regulagem alta. E um remalhado folgado. Esse ponto malha inglesa, ele tem avesso e tem direito. Essa parte que era da frontura, que estava na frontura, é o avesso. A parte que estava para o lado da máquina é o direito. Então, respondendo à inscrita que queria saber daquele transporte, daquela diminuição feita mais para dentro, é assim, marcando para você ter uma noção de qual agulha sempre vai receber o ponto. E depois indo levando uma a uma as agulhas vizinhas. E olha o detalhe que forma da diminuição bem interna. Isso no alto de uma manga fica muito charmoso. Eu fiz a cada 4 carreiras a diminuição de um ponto de um lado e do outro, porque a cada 2 você diminui demais pontos muito rapidamente, porque esse trabalho encolhe em altura. Se você vai diminuindo muito rapidamente, a manga acaba, os pontos acabam e não dá o comprimento de manga. Fazendo a diminuição na lateral, com uma borda para costura, também fica charmoso. Mas esse detalhe aqui em cima da manga foi demais. Muito bonito. Então, malha inglesa, esse modelo tem direito e avesso. Existe uma variação da malha inglesa que ela não tem direito nem avesso, você faz dos dois lados. Esse lado, que seria o avesso, também está muito bonito. E poderia ser costurada a blusa, que essa parte fique para fora. Eu acho que é muito bonito. Então, essa é a nossa dica para hoje, então. Sobre malha inglesa e sobre diminuições. E respondendo a inscrita que estava com dúvidas sobre esse tipo de diminuição especial aqui, espero que tenha respondido. E dado ideia para outros que queiram fazer blusas assim também, tanto em linha quanto em lã. Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!